Deus para nós é uma realidade. Irmão, já vamos alimentar. Então vamos lá, vamos. Quem pode ajudar com sua oferta, ajude. Ajude com amor, com alegria. Cada coração que devemos meditar na boa palavra de Deus, a palavra do Senhor, nosso amado Deus. Quem puder, pode. Qual é a maior oferta que a palavra nos diz? Estamos na época de doutrina, não é uma noite de doutrina, simplesmente, é a época de doutrina. A época de doutrina. Doutrina. O que é doutrina? Ensinamento disciplinado pela palavra. Você vai educado, ensinado, compreendido, assim por diante. É a doutrina que não traz salvação, mas conserva os salvos. Então, a maior oferta que a Bíblia diz é a nossa presença em culto racional. Que é a questão de raciocinar a coisa, algo certo, que está certo, para que não haja distorção. Então, quem trouxe a sua oferta está presente a Deus, mas a maior oferta está presente, não está? Quem é? Cristo. Estamos presentes com amor, com alegria, com graça, com um coração perdoador, não é isso? Coração que perdoa, pede perdão e libera perdão. Deus de glória, Pai celestial, no nome do teu amado Filho Jesus Cristo, Senhor da glória, perdoa nossas falhas, assim como nós perdoamos aquele que nos deve, Senhor da glória, e também, meu Deus, em primeiro lugar é a tua palavra que vem a nos beneficiar de uma maneira toda especial, no nome do teu amado Filho Jesus Cristo, e permanece para sempre. E assim seja, e graças a Ele. Inclusive, nós cooperamos nas salas, tem também alguém cooperar para passar os envelopes, faça pela fé do Senhor da glória. Pegue com amor, com alegria. Deus ama as pessoas de coração alegre. Tem alguém que quer pegar o envelope? Tem alguém? Levanta uma das mãos. Tem em casa, Deus prepara e traga a sua terra. Graças a Ele, o Senhor nosso Deus. Queremos já estar aqui os envelopes, se alguém quiser pegue até o Senhor da glória. Estamos isto já mediante a meditação da boa palavra do Senhor nosso amado Deus. Bendito é o nome do Senhor para todos sempre. Aleluia. Graças a Ele. Contrário, nós onde iremos, a pregação será em Gálatas, com base unicamente a virtude da salvação em Cristo, Senhor da glória. Gálatas capítulo 3, versículos 17 e 18. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor e permanece para sempre. A epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículos 17 e 18. Aleluia! Vamos fazer o presbítero, não é? Maravilha, não é? E assim se vamos, na graça de Deus. Ele tem mais experiência do que eu, mas vamos trabalhando juntos, não é? Não. Aleluia! Graças a Deus. Quem encontraram?
A Epístola aos Gálatas, capítulo 3, versículos 17 e 18. Louvado o nome do Senhor. Irmãos, que todos procurar para juntos nós meditar bem nesta boa palavra, que nos, cada dia mais, nos alimenta. E é muito importante nós termos essa informação e todo esclarecimento para sentirmos seguros pela fé em Cristo, o Senhor. Glória. Encontraram? Amém. O versículo 17, capítulo 3 dos Gálatas, diz assim: mas digo isto, que, tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não invalida de forma a abolir a promessa. Versículo 18. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, deu gratuitamente a Abraão. Nós já oremos. Já pedimos, pode sentar, irmãos. Irmãos, vamos à discussão da palavra de Deus. Feliz a nós sabemos que, segundo a Bíblia Sagrada, estamos vivendo em uma época mais rica referente a servir a Deus. Em que o artigo demonstrativo acerca da quarta aliança, que foi a aliança que Deus fez a Abraão, ela realiza em nós através do sacrifício de Cristo lá na cruz. Eu fico analisando, creio que os irmãos também, as irmãs, e até os judeus, que se espelharam na lei, avaliando, pensando a maneira que Deus traçou, planejou e aplicou a salvação. E a gente sempre maravilhado porque a salvação ela traz uma firmeza precisa. É uma realidade nisso. Por quê? A salvação ela tem a demonstração, tem algo demonstrativo lá na promessa. Está compreendendo? Se nós lermos o livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1 ao 3, foi a época em que Deus chamou Abraão e fez quantas promessas? 7. E aquelas 7 promessas, a 7ª promessa é a que estamos vivendo hoje. E essa 7 promessas, aquelas 7 promessas, que o Senhor fez a Abraão, dizendo: sai da casa dos teus pais, da tua parentela, e vá à casa, o local onde eu te mostrarei. Primeira promessa, mostrar a terra. E tu serás uma bênção. Segunda promessa, ainda. Engrandecerei o teu nome, e te fortificarei grandemente. A terceira vai, né? E em ti farei uma grande ação. É uma promessa nacional. Está no singular. Até aí. Mas na sequência, o complemento ele diz: e abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei. A 6ª promessa. A 5ª é essa que estou referindo. A 6ª promessa: e amaldiçoarei os que te e em ti a 7ª promessa. Gênesis 3, 12, 3, 1 ao 3. E a 7ª promessa é: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí Deus já fala de um galardão universal. Glória a Deus. Aleluia. O galardão
nacional, estava referindo à formação da nação de Israel. Mas a palavra mundial, referente ao potencial da fé, estava referindo quem? Um povo estrangeiro que ele ainda existia, mas estava dentro da promessa de Deus. E hoje nós estamos vivendo dentro dessa sétima, depois vocês veem lá. Os irmãos podem avaliar que nós, para sermos mais abençoados nas orações, é necessário que nós esqueçamos de apresentar o povo de Israel. Porque a propriedade de Deus é formada na promessa feita a Abraão, mas não foi só verbalmente, tanto a Israel, quanto aos estrangeiros que haveriam de receber a Cristo da maneira que Abraão recebeu. Seriam todos benditos em Cristo. Analise bem, que quando Deus chamou Abraão, como nós lemos no capítulo 3, versículo 17, não tinha lei. Quem sabe? Tinha lei? Por que não tinha? Porque não existia Moisés. A quarta promessa, que é a aliança que mais nos identifica com a época que estamos vivendo e nos traz uma plena alegria, uma plena segurança no eterno da salvação, com base naquela promessa em que Deus cumpriu em Cristo, o Senhor da glória, da mesma maneira. Se os irmãos fizerem um levantamento, hoje a igreja estrangeira, ela está sendo salva da maneira que Deus salvou Abraão, para que não colocaremos paralelos para ajudar o milagre da cruz, o mistério da cruz, a redenção da cruz, é só Ele mesmo. E às vezes eu medito uma vez e outra, quando você vai descobrindo a essência da palavra, descobrindo o efeito pleno da promessa, a pessoa, ela pensa uma vez, pensa outra, repensa, e só encontra virtude, só encontra, claro que tem as lutas, mas estou referindo a questão do primeiro plano que Deus colocou o ser humano. O primeiro plano que Deus colocou o ser humano, qual foi? Pode falar, pode, porque vale a pena. Salvação. Abraão, talvez, não sei se todos conhecem a vida de Abraão, antes de ser salvo, ele era um homem muito culto, sábio, muito rico, muito respeitado e renomado. Quem olha na história do personagem sabe disso. Ele era formado nos melhores seminários da época, lá na Suméria, região da Babilônia. E se fosse hoje, ele era como se fosse um capitão. Pode avaliar que depois que Deus chamou ele começou a exercer, servindo a Deus, vive na liberdade da graça, mas também ele se tornou a exercer o trabalho de um grande militar. Quem já leu isso? Está lá em Gênesis capítulo 14, versículos 13 até o versículo 20. Conta sobre Abraão com 318 homens. Deus venceu 4 reis, 5 reis. Não é ele que venceu, Deus trabalhou na vida dele. Glória a Deus, é Deus que vence. Mas ele usa o homem e mostra que ele, como homem, o povo se torna suficiente para vencer qualquer obstáculo. O povo segundo a vida humana. E Abraão tinha aquelas boas qualidades, renomado.
ele fosse hoje para falar com o senhor presidente, ele não precisaria de intermediarismo, e aí direto. Ele chegou lá na terra dos filisteus, e o rei dos filisteus disse: olha, eu vejo a tua educação, a tua disciplina, eu vejo o teu comportamento, a tua sabedoria. Aí já mudou o esquema, como um anjo de Deus. Eita maravilha, maravilha de Deus. E a época foi uma época rica, Abraão. Porém, Abraão era politeísta. Sabe o que é isso? A religião de Abraão era a religião politeísta. Adorava vários deuses. Deus de todas as maneiras, era idólatra. Porém, ele ouve a voz de Deus. Deixa a sua mansão e passa a habitar em tendas. Apesar da sua riqueza, continuou o seu gado, os seus camelos, muitos servos e servas. Porém, sobre a fixação da sua habitação, ele deixa a habitação. É renúncia total. E vai habitar a caminhada. Ele agora vai fazer a missão, a primeira missão que Deus entregou a Abraão, foi caminhar. Só que quando ele ouviu a palavra de Deus pela primeira vez, ele já recebeu a salvação. Está compreendendo? Ele já recebeu, diferente da época de Adão e diferente da época de Moisés. Por que isso? Nós vemos que quando Deus formou o homem, Adão, e salvou, irmãos e irmãs, mas Deus colocou sobre Adão com a responsabilidade de uma lei condicional. Ele estava debaixo de uma lei. Se ele quebrasse aquela lei, a morte dominava ele, como dominou e passava por todos. Era a lei, era chamada como a lei condicional, que ele precisaria resguardar de comer da árvore da vida ou da ciência? Da vida ou da ciência. Gênesis 2:17 diz que estava ali a árvore da ciência, como um atributo exclusivo de Deus, que ninguém pode atentar, apoderar dos atributos de Deus, porque é exclusivamente dele. Mas era uma lei condicional. Ele poderia ter mantido na inocência se ele nunca quebrasse aquela lei condicional. As regras do Jardim do Éden também foram 7. Somente uma entrou na observação da questão condicional. Então ele estava aprisionado pela lei condicional. Quando Deus chamou Abraão, fez promessa, e dali a 400 anos veio Moisés, não é isso que nós lemos? Então Deus chamou Abraão antes do quê? Antes da lei. E naquela chamada de salvação, aí Deus, ele não impôs em Abraão, o que impôs é Adão. E nem tampouco o que impôs é Moisés, a escolha do povo lá no pé do Monte Sinai. Ele salvou Abraão e não colocou nenhuma parte condicional que ele precisaria estar retido por aquele regulamento. E com isso, Abraão, como ser humano, cometeu algumas falhas. Ele era um homem que ele era muito calculista, temperamento. Mas todas as falhas que Abraão cometeu, ele não foi castigado como foi Adão e o povo de Israel no tempo da lei. Por que não foi? Porque não foi imposto uma regra. Não foi imposto aquela regra. Que é a aliança. A aliança que mais olha para o tempo presente. A aliança da graça que estamos vivendo. E Deus nos salva da maneira que Deus salvou Abraão.
É uma realidade nisso. Quando Deus chama Moisés, Deus impôs a lei. Não é que Deus impôs a lei. E tem pessoas que escolhem algo errado para a sua própria até condenação, sua própria complicação pessoal, familiar, social, físico, mental. Foi o tempo que o povo mais sofreu, foi quando o povo trocou o quê? Os irmãos, vejam que a promessa de Abraão é uma promessa 100% da graça. Deus fez, é conhecido como a quarta promessa, porque Deus fez aliança com Adão. Está compreendendo? A primeira aliança com Adão, com a natureza. Adão quebrou a aliança. Está compreendendo? A primeira aliança, a aliança adâmica e a aliança edênica. São duas alianças. Mas todas as duas foram quebradas porque a responsabilidade estava exatamente a maneira do homem segurar a lei condicional. Se ele pecasse, a terra amordaçaria. Não teria retorno assim. Então, as duas alianças. A terceira aliança foi a aliança que Deus fez quando Noé saiu da arca. Foi a aliança de conservar a Deus através do seu idioma adâmico ainda. Mas essa aliança, terceira aliança, ela foi quebrada quando houve a Torre de Babel. Entrou a confusão e o nome de Deus só teve um homem, você compreende? Entende como é bom perseverar? Só existiu um homem que guardou a aliança adâmica em idioma. Chamava ele Éder. O irmão sabe mais que eu tenho esse conhecimento todo, mas é bom. É bom que cada um tenha a sua boa título, não é? Em Cristo, o Senhor da glória. Mas Deus é assim, Ele trabalha, é um Deus de oportunidade, é um Deus de pacto, é um Deus de aliança, é um Deus que perder aquele, né? Ele quer novamente prosseguir. Amém? Aleluia! Depois que foi quebrada a quarta aliança, a terceira aliança, melhor dizer, então Deus agora implanta uma aliança, que esta aliança que estamos, que é a quarta aliança, e essa quarta aliança, nós estamos dentro da sétima promessa de Deus, dentro da quarta aliança. A sétima promessa, porque Deus prometeu abençoar todos que abençoassem os descendentes de Abraão. Como testemunho. Então, essa é a questão da sétima promessa. E a quarta aliança, porque depois da Torre de Babel, veio a quarta aliança, esta aliança que espelha plenamente a Cristo. Agora nós sabemos com mais clareza, porque no dia de Pentecostes para cá, o que aconteceu? O Espírito de Deus veio sobre aqueles que aceitam a palavra para ficar sempre. Aleluia, glória a Deus. A menos que a pessoa não queira, porque o inimigo não impede. Deus é interessado que a pessoa esteja perseverando e a pessoa tem que considerar. Então, veio o Espírito Santo em forma de plenitude e nos posicionou, cada um dentro da revelação divina sobre a razão certa da palavra de Deus. E quando você aceita Cristo, a primeira coisa que você recebe, a Bíblia diz em Efésios capítulo 13 e 14, é o selo do Espírito Santo. Então você vai crescendo, vai desenvolvendo, vai recebendo mais revestimento e vai se posicionando dentro das Escrituras. Mas não somente a Escritura escrita no papel e em nossos corações. Aleluia! Glorificado o nome do Senhor da glória. Tem dois Espíritos. Amém. Está pensando o quê? Está em 2 Coríntios 3, não é? 3,
3, versículo 5, 6 principalmente, 4, 5, 6, assim por diante, diz que não em tábuas, não é escrito, mas em tábuas de pedras, mas nas tábuas dos nossos corações. Para que possamos conhecer a Deus, a Cristo Jesus, como o verdadeiro Salvador, o Espírito Santo, como o dedo de Deus, que aponta Cristo para nos revelar a sua palavra, a sua palavra. Agora veja bem, se vale a pena você alegrar com Cristo, sentir o efeito dessa palavra plenamente. Por que vale a pena sentir o efeito da palavra? Porque o que derruba o homem é regras. Quanto mais regras, mais malícia e mais pecado. Porque as regras, elas são verbais, ditas, e são requeridas. Na lei da santidade, tem as regras promovidas por Deus, mas é um mandamento que a gente pode cumpri-lo com a ajuda de Deus constantemente. De forma que a nação de Israel, ela foi formada debaixo da promessa, da graça, sem a obra da lei e sem implantamento condicionado. Por fim, 3 meses depois que Israel saiu do Egito, vai ao pé do monte, debaixo do quê? Da promessa. Da promessa. Promessa é algo que Deus vai investindo na pessoa e a pessoa não precisa sacrificar para receber um benefício. A promessa é a tendência de você crer e Deus vai fazendo cada vez mais sacrificados através da palavra, porque ela é o sentido único, suficiente e objetivo para nos beneficiar. Israel chega no pé do monte, troca a bênção melhor para a bênção impossível. Trocou algo possível pelo impossível. Lá no capítulo 19 de Gênesis, assim está escrito. Que Israel tomou uma atitude do ego. O ego nos derruba se não tiver cuidado. O ego leva-nos a perder a sujeição de Deus, a submissão, e ver íntegro a superfície. Não funciona. Porém, no sentido mais resumido, a conclusão. Adão recebeu uma lei, não comas. Deus sabia que alguém ia dizer coma. Está compreendendo? E como a Moisés, Deus entregou a lei de obras. Quem fizesse primeiro a obra era justificado. Só que tinha obra que não dava para fazer, porque era muito em cima da outra, né? Era um regulamento em cima do outro. A pessoa, em vez de se posicionar na cumprimento, ele ficava atribulado. A mente ficava atribulada. Porque o membro ficava atribulado, ele cheio de compromisso. E esse compromisso hoje a pessoa precisa examinar a palavra, tanto no Antigo, não é isso? Eu sei que a igreja, aquela igreja de ensinamento, que as pregações do irmão são pregações, graças a Deus por isso, né? São pregações construtivas. Só que o irmão tem a responsabilidade de pregar e a igreja a responsabilidade de aprender. Louvado é o nome do Senhor, senão o benefício fica só para ele. Está compreendendo? É uma realidade isso, a palavra de Deus. E nesta conclusão, aparece o intermediarismo entre Moisés e quem? E Cristo. Quem? João Batista. Enquanto Deus diz a Adão não coma, Deus falou pelo ministério de Moisés: faça uma cruz e quem pecar sofrerá pena de morte. Está em Deuteronômio 21, 18, na sequência. 21, 22 e 13 diante assim. Mas 400 anos depois que Malaquias encerrou o ministério da lei, o que aconteceu?
Não sei se os irmãos sabem que nas páginas brancas da Bíblia, não é? Indica os 400 anos de silêncio. Não havia profecia naquela época, desde Malaquias até João Batista. Mas houve a primeira profecia. Não sei se os irmãos se lembram. As primeiras palavras que João Batista usou abrindo o leque da graça. Chegou João Batista no deserto, Mateus 3, Marcos também, Lucas também. Dizendo, pregando o evangelho ao povo e dizendo: arrependei-vos! Porque é chegado o reino do céu. É a mesma palavra que Deus falou com Abraão, é uma questão de expressão diferente, mas Deus disse a Abraão: arrependei, Abraão, porque se você arrepender dos seus pecados, eu estou te apontando os pecados, pedindo arrependimento e oferecendo perdão. E acabou a história. É perdoado e pronto. Sem obrigação, sem paga burocrática. Louvado e glorificado é o nome do Senhor. E isso passou para nós hoje. Jesus chegou perante Zaqueu e disse: hoje veio salvação. Por qual motivo? Lá no versículo 9 do capítulo 19 de Lucas, diz: porque esse também é filho de Abraão. Então nós estamos salvos de uma maneira suficiente para conseguir, para prosseguirmos salvos sem ter essas burocracias. Eu quero encerrar, se o irmão quer ler para nós, aí o irmão Laércio, o irmão Noé, se não quiser ler. Romanos 5, versículo 18, não, versículo 14, 15, versículo 15, 14, aos Romanos 5, 14, glorificado é o nome do Senhor, encerrando essa mensagem tão linda da palavra do Senhor. 5, 14, já diretamente no assunto. Agora eu 12, 13 e 14, para complementar. E fosse, Pai, da circuncisão daqueles que não... É 5, versículo 12. Do capítulo 5 da Epístola aos Romanos. 5:12, né? Isso. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava, o pecado, no mundo, mas o pecado não imputado, não havendo lei. 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado. A semelhança da transgressão de Adão, ao qual é a figura daquele que havia de vir, Cristo, Senhor. A morte reinou quando? Desde Adão até por causa do que? Da entrega de regras. Agora, não está na cruz, quando o Senhor me expressou a palavra, 19, versículo 30 do Evangelho de João, ele diz: está tudo consumado. Ou seja, está tudo realizado, está tudo pago, e eu salvo, e dou a manutenção que dei a Abraão também, do perdão contínuo, e não imporei sobre mim nenhuma lei condicional. Então, tome temos que cuidar. Porque quando Paulo, escrevendo, ele cita o homem que morreu e o pecado dominou, cita Adão. Mas na sequência do 13, ele não fala só em Adão, ele fala sobre Moisés, sobre a lei. Quando não há lei, não há transgressão. Por que não há transgressão? Porque quando você não assume um compromisso, você não está omisso aqui. E por isso, nesse tempo da graça, além que o Senhor nos enche do teu Espírito Santo, que nos tira o desejo de pecar, glória a Deus, Ele convence. E além disso, nós não temos de Mateus ao Apocalipse, você não encontra um regulamento semelhante à lei e outro semelhante à dom. A morte parou de reinar. Agora quem está reinando é a
e a morte parou de reinar. Vou só citar alguns terminando. Está no livro de Romanos 6, 14, parece que 14, 13 ou 14, diz a palavra. Faremos então, por isso que a Bíblia nos diz que agora, no tempo presente, nós somos reis. Porque estamos é isso mesmo que está falando aí? Porque o pecado terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Exatamente. Então o pecado não reina. Agora é nós que reina sobre ele. O mundo não reina sobre nós. É nós que reina sobre o mundo. Glorificado é o nome do Senhor. A carne não reina sobre nós. É nós que reinamos sobre a carne. Glorificado é o nome do Senhor. Ainda que a carne não se converte, mas a conversão em plenitude está dentro do coração, está no espírito, como intelectualidade, a alma como parte sentimental e o corpo dominado pelo espírito para servir a Deus em santidade. Oh, glorificado é o nome do Senhor. É uma época rica, não é? Que Deus continua nos abençoando nesta boa palavra. É de quando a pessoa não conhece o que tem, na verdade não agradece como se deve. É uma realidade disso. Mas Deus continua nos abençoando. Agora veio a mesma maneira. Hoje os judeus estão indo para Israel, se juntando para esperar o Messias. E alguns judeus estão convertendo a Cristo. Só que a conversão dos judeus messiânicos na graça não é igual a nossa. Para eles aceitam a graça, mas eles impõem a guarda do sábado da lua nova, dos dias de festas, isenção de comer camarão, porque tem barbatana e outros alimentos, mas eles já creem na graça. Agora, a maneira que Deus nos salvou, Paulo diz que eles ficam enciumados e perplexos, como se pode um povo estrangeiro chegar direto a Deus e Deus receber. Sem por nenhum regulamento condicional que o estrangeiro não pode cumprir. Oh, maravilha, bendito é o nome dele para sempre. É lindo a palavra. Ou não? É por isso que nós estamos esperando o arrebatamento. Porque o nosso tempo de pregar está findando. Mas aí vai começar o tempo dos judeus pregar o evangelho de tudo. Porque Deus começou o ministério em Abraão. E ele começará e terminará onde ele começou, porque ele não confunde com a sua obra. É a nossa visão do arrebatamento é essa, sim ou não? A igreja está prestes a ser arrebatada ou não? O evangelho foi pregado? Não. Não. O mundo está mais ou menos 8 bilhões de pessoas aproximadamente. E na pesquisa mostra que com toda essa tecnologia rápida, veloz, mas existe ainda mais ou menos um terço, ou seja, de pessoas que não havia mais de 2 bilhões e mais de 300 milhões de pessoas que nunca ouviram o Evangelho, porque ele não permite que a palavra chegue lá. O espaço é fechado. Então a igreja dos gentios vai subir primeiro. Conhece a doutrina do futuro na Bíblia? Por isso que nós estamos vendo um dos maiores sinais do arrebatamento é o Evangelho de Cristo circular pelos países estrangeiros sem colocar a aliança da lei com Israel. Israel, eu sempre escuto os rabinos comentando que eles ainda não compreendem a maneira que nós vamos receber a salvação. Sem a guarda dos sábados, foi o sábado da lua nova, seus dias de festa, questão de alimentação. Eles ficam pensando. Tem muito mais que dizer, porque a palavra é assim, ela vem para nos instruir. Agora, nós fomos esclarecidos da maneira que nós fomos salvos, da maneira que Abraão foi
salvo a primeiro plano. Deus colocou Abraão em primeiro plano. Abençoou na hora. Deus colocou em primeiro porque Ele nos ama. Aleluia! Eu agradeço essa oportunidade, mas vamos continuando. Compreender ou não? Não? Quem não compreendeu, procure examinar o texto no mínimo 20 vezes, educamente. Quando você vai fazer um curso na Bahia, que é repetição, as irmãs que ensaiam, cantam bonito, mas tem que ensaiar. Uma vez, outra. E a Bíblia Sagrada não pode ser um livro maltratado, irmãos. Ele precisa ser honrado, porque ele foi escrito na unção do Espírito Santo. Eu estava lendo a comentário de uma pessoa e ela dizendo, para muitos crentes, é o livro mais maltratado que tenha. Às vezes a pessoa, talvez aqui não, mas no caminho, muitas vezes a pessoa pega a Bíblia, lê o versículo, pega errado, sai do público, pega uma carreira, vai lá e voltar, não sei o que é. Isso aí acontece muito. Conhecido como inversão de valor. Por isso que temos que primeiro orar e respeitar aquilo que Deus nos deu, que é o fruto do Espírito em forma de plenitude, riqueza de Deus. Vou passar a palavra para o irmão. Vai nós abrir, já vamos terminando, mas vocês sempre vão fazer 6 minutos. Em 6 minutos, vai dar a palavra Glória a Deus, amém, meus irmãos? Assim como eu sou da igreja na Santa Gloriosa Paz. Faz uma palma de salve. Que maravilha, né, eu ficava até meia-noite, só ouvindo. E não dormia lá já do jovem, não. Amém? Que maravilha, palavra do céu, que Deus abençoe meu pastor, presbítero Manuel, amém? Graças a Deus, pediu esforço, sacrifício, né, meu irmão? Para poder estar aqui nesta noite. Deus derrubou os irmãos pelo meio. Ou tive trabalho, ou tive que estar no trânsito, está chovendo, está complicado, mas importante, gloriosando, Deus falou neste lugar. Quem queria assim, meus irmãos? Que coisa linda, né, meus irmãos? Gloriosando, que mérito que Deus assim nos concede, né? É, pastor, né? Gloriosando, coisa gloriosa, amém, né? A Bíblia relata que, gloriosando, né? Nós ficamos pregando que ninguém vai ser salvo por obras, se vangloriar, mas sim pela graça de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Porque eu fui fazer, eu faço isso, faço aquilo, eu ouvi cá, eu culto, eu prego, palavra 10 vezes, eu quero. Vocês são uma coração, irmão. Amém? Glória a Deus, aleluia. Você não pode se vangloriar, né? E você vai ser nada futuramente, né? Sou galardão, para Deus, para as suas obras, sou galardão, conforme as suas. Aí entra, amém? Que maravilha, que Deus abençoe. Quando eu vejo aqui, né? Amém? Então, assim, já deu. Quem vai orar para o pastor voltar aqui hoje? Vem da glória a Deus. Vamos né, pastor? Agora, uma vez, irmão, que a gente não tinha que eles não têm, né? Assim, né? Uma agenda, né? Amém? Para poder fazer todos os pagos, assim, direto, em 5 terças, glória a Deus, aleluia, amém? Vamos assim, já não 5 terças, ali, 7 terças, né? E terça-feira não está pegando, não. Terça-feira é um compromisso, amém? Mas nós vamos aguardar, amém? Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe. E amanhã continua, meus irmãos, também a 17ª, amém? Glória a Deus, aleluia, dia desta campanha, amém? Pois se o Filho libertar verdadeiramente vocês livres, amém? Convido os irmãos, amém? Glória a Deus, vamos estar na campanha, amém? Glória a Deus, aleluia, né? Louvado seja Deus, amém? E também, meus irmãos, sábado, é o primeiro sábado, vai ter aqui no culto pequeno Galileu, amém? É o culto das crianças, amém, meus irmãos? Louvado seja Deus, amém? Ela até falou de, acho que é a nossa irmã Joyce, né? Joyce, é isso, amém? Glória a Deus, aleluia, que vai estar pregando a palavra, não é isso? A Joyce, né? O nome dela, glória a Deus, aleluia, amém? Louvado seja Deus, vai estar pregando a palavra do Senhor, amém? Isso é uma bênção, vocês de criança vêm entrar, também que é próprio para criança, né? Então vai ter uma palavra sobre nossos meninos, amém? No caminho que é eternidade, tem como que ser velho, e cabelo não se desvie dele. E também, meus irmãos, domingo, glória a Deus, aleluia, é o primeiro domingo do mês, amém? Glória a Deus, aleluia, amém? Louvado seja Deus. E também,
Glória a Deus, ela tem culto, amém? Glória a Deus, aleluia, com a família, amém? Glória a Deus, aleluia, com a família, perdoa mês. E também a poderosa campanha, o sangue de Jesus tem poder, amém? Glória a Deus, aleluia. Na segunda-feira, meus irmãos, olha, entenda, mudou, glória a Deus, a nossa irmã Madalena mudou. Estou dando uma vez aqui, vou mandar no grupo, amém? Não vai ser mais um ensaio intercalado, grupo misto, na União Feminina fica na segunda, mas só que o grupo misto vai para o sábado à tarde, amém? Glória a Deus. Quem está entendendo da glória a Deus? Quem está entendendo, diga amém, Jesus. Então, glória a Deus, então ficou assim, amém? Glória a Deus, aleluia. Mas terça-feira, glória a Deus, aleluia, nós estamos com poderosa campanha, amém? Está uma bênção terça-feira, amém? Graças a Deus, o povo está vindo, né? Já tem uma quantidade diferente, amém? E Deus está abençoando, amém? Glória a Deus, aleluia. Quarta-feira continua a campanha, amém? Conjuntamente, amém? Glória a Deus, com o da União Feminina, Flores da Paz. Mas a fundação de igreja já vai ficar na quarta-feira. Vai para a quinta, eu mandei lá, não foi? Quem viu lá no grupo? Mas o que eu acho interessante é que eu mando no grupo, eu sei quantos membros tem aqui, vão dar amém. Parece que assim, vão juntos, sabe? Eu falo logo, mas não é que falar, sabe? Manda no grupo, sabe? Agora se é para cobrar alguma coisa, pastor, ô pastor, não é? A igreja não abriu, 7 horas, pô. Mas quando é para falar, não, amém, entendi, amém, né? Amém. Eu sei quem está no grupo, meus irmãos. Não adianta, eu sei. Eu sei também que não está. Mas que faz birra. Ei, isso é coisa de menino, meus irmãos. A gente somos criados. A Bíblia relata que o apóstolo Paulo falou assim, que a gente sim tem que ser como um menino, mas não na astúcia, amém? Mas na humildade, amém? Glória a Deus, a gente tem que ser, amém? Glória a Deus, eu acho uma coisa, sabe? Porque o meus pastores, eu digo amém, eu mando. Quantos grupos que eu tenho, meus irmãos, lá no meu WhatsApp dos pastores, eu respondo um por um, amém? Às vezes eu estou lá, estou 11 horas, meia-noite, 1 da manhã, respondendo. Às vezes mando mensagem, não é 5 horas, 4 horas da manhã, no grupo, 2 horas da manhã, no grupo. É isso, não é, irmão? Amém? Eu vejo, irmão, não estou falando para todos vocês, irmão, que estão entendendo, amém? Não dou isso para vocês, mas eu estou falando para aqueles que não respondem, amém? Parece que tem que ir contra. Para mim, mas tem que ir contra, irmão, amém? É uma peleja, amém? Glória a Deus, aleluia. Quem está entendendo? Né? Amém, irmão? Não precisa falar muita coisa, só dá um amémzinho, amém? Amém? Mas quando é para pegar na orelha do pastor, pastor! Ah, diga, vai dar no grupo lá. Ou então chama no privado. Mas a verdade é quem tem entendido? Não tem que ficar só no escuro. Eu entendi isso, amém, pastor. Eu entendi. Amém, para saber que ele foi feito inicial, tá bem? Glória a Deus, que Deus abençoe cada irmão, cada irmã. Receba o consagrado no nome de Deus, nosso pastor, nosso Espírito, amém? Um palma para o Senhor Jesus. A gente trabalhou nos tempos, lembra? A Márcia, o Zé Carlos, a Écio, agora a irmã também, e outras mais. E a gente pega amizade com os irmãos, e é uma realidade. Então vamos agradecer a Deus. Olha que falou do pastor, que não sabe que o crente sem disciplina, ele prejudica outra pessoa. Não é bom, por isso que é bom. Só que a disciplina, quem sabe? Tem a disciplina que é às vezes secular, a pessoa foi capacitada por motivo, e existe a disciplina que ensina a nossa mente ficar bem instruída na palavra, na educação, na obediência, na compreensão e no amor. É a disciplina que o Senhor mandou ensinar assim por diante, na paciência, já vamos orar, mas está esse dia eu estava comentando que existe uma pregação terrível. Não sei se o irmão já ouviu alguém dizer para não pedir Deus paciência. Já ouviu? Está vendo como nós precisamos falar? A paciência produz o quê? Não é experiência, não. Você pedir paciência. Experiência, esperança. E Jesus disse em Mateus 24:13: o 12 ele expressa: por se multiplicar a iniquidade, o amor de Deus. Mas os pacientes, até o fim, agora onde que isso
cabe na mente de uma pessoa, no sentido de inversão de valor, caminhando para o abismo, que quem não tem paciência tem iniquidade. Paciência é fruto do Espírito Santo. Está compreendendo? Paciência. Quem não perde paciência está em pecado de iniquidade. O que é pecado de iniquidade? É você que peca e tem mais vontade de pecar, e mais vontade, e não se retrocede. Então, são doutrinas falsas de graça, e os mais simples creem e fica destituído da graça, porque o que nos sustenta, Jesus disse, não é? Na vossa paciência conservarei as vossas almas. Lucas 21:19 está escrito assim. Então são coisas que é absurdo, uma coisa terrível. Vamos agradecer a Deus. Tem pessoas, parece que não tem pessoas que não são crentes. Tem alguém que não é crente? Não tem. Irmãos que congregam em outro ministério estão conosco? Também não. Então vamos agradecer a Deus por esse trabalho maravilhoso que Ele nos deu, não só nesta noite, mas nesta época, conhecida na Bíblia Sagrada como a época da plenitude de Deus. É os frutos do Espírito atuando em cada pessoa, promovendo qualidades. Mas que receber a graça de Deus em mão, é como o irmão falou, pode falar mal do pastor. Pode ver o pastor, irmão, pode vir de compadecer, já fica. Ou membro, assim por diante. Então vamos aproveitar o tempo para nós recebermos a graça de Deus em vão. É maravilhoso. Senhor Deus, estamos te agradecendo por esse trabalho maravilhoso que o Senhor nos deu, né? Não só nesta noite, mas, Senhor, na glória, nesta época tão maravilhosa, meu Deus, meu Pai, na virtude do teu Evangelho, santo, maravilhoso e poderoso, que permanece, ó Deus, para sempre, representando também o nosso Brasil, a nação de Israel, outras nações, do poder da tua palavra, que permanece para sempre. E assim seja, e graças a Deus. Estende as mãos assim, ó, assim. É a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permanece em cada coração, desde agora e para sempre. Todos digam amém. Amém. A paz de Cristo Jesus, a paz do Senhor, na graça dele. E Deus preparar, vir aqui novamente, alegrar com os irmãos. Tá? Não, eu aqui na igreja tem um som aqui, se tiver alguém que receber,